Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e no boletim de hoje vamos falar sobre o mercado brasileiro do café, que vem ganhando aí um importante espaço e destaque no competitivo mercado internacional. Para falar um pouco sobre estratégias e este cenário, está aqui comigo o diretor geral do Secafé, Marcos Matos. Seja bem-vindo, Marcos, tudo bem? Olá, Rafaela. Olá a todos. É uma satisfação estar com vocês. Marcos, recentemente um boletim divulgado aí pelo Secafé mostrou que o Brasil bateu um recorde de exportações, né, no mês de agosto. Quais são os fatores que vêm atribuindo este cenário positivo, né, e de destaque aqui para o mercado brasileiro do café? Olha, nós estamos acompanhando os números de embarque com muita atenção, até para entendermos as melhores estratégias. O Secafé que vem fazendo há bastante tempo promoção da imagem, observando essas novas regras ao fluxo do Vejo comércio, total retorno mas dele. é sempre uma satisfação muito importante quando a gente olha de janeiro a agosto, né? Exportamos 31,9 milhões de sacas, crescendo quase 40% em volume e tivemos uma receita de quase 52,8% superior em reais, 37,8 bilhões de reais. Então, esses números são muito impressionantes. Claro que o Brasil, depois de uma safra recorde de 2020, passou por 2 anos safra seguidos, muito baixos, 2021 e 2022, e aos poucos vem se recuperando com todos os desafios climáticos que estamos vendo, todas as restrições logísticas. E nesse meio tempo, nós vimos diferentes partes do mundo também passando por desafios climáticos, geopolítica, um aumento da demanda, incertezas em relação às novas regras ao fluxo do comércio, e tudo isso direcionou uma procura muito grande pelos cafés do Brasil. Então, isso é uma realidade. Se observarmos desde 2019, o Brasil já vem exportando 40 milhões de sacas, pelo menos, um pouquinho mais. Batemos recordes no ano safra 23/24, que terminou em julho. Então, nós temos números muito importantes para comemorar. Obviamente, atentos a todas essas dinâmicas que a gente tem, tanto no mundo, quanto no Brasil, quanto a clima e quanto à logística. E Marcos, diante desse cenário favorável para o Brasil, como que o produtor pode agregar valor para a sua produção e assim melhor exportá-la, né? Que estratégias você sugere aí para esse produtor aproveitar esse cenário, essa positividade aí, esse destaque do Brasil para de fato fazer mais nome para o nosso café? Bom, eu acho que o café é um grande exemplo para as demais cadeias do agro brasileiro. É tanto que nós vimos na pesquisa de percepção da imagem, lançada recentemente no Congresso Brasileiro das Mulheres do Agronegócio, em que os produtos brasileiros, uma análise feita em 8 países da Europa, mostrou que os produtos do agro brasileiro são desconhecidos. Mas a exceção é de um único produto, que no caso é o café. Por diversas razões, diversas ações de promoção da imagem, demonstrar a nossa sustentabilidade. A gente tem que ser mais proativo, estar nas mesas de negociação. Desde antes da UDR ser aprovada, nós já tínhamos ciclos de debates com a indústria europeia, com o trade europeu, e nós sempre estivemos na mesa de negociação. Então, eu acho que o Brasil tem que ocupar os espaços e demonstrar, por meio da comunicação e da promoção da imagem, essa sustentabilidade do produtor. O Brasil já é o país que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. É um país organizado, eficiente. Mas tudo aquilo que a gente agrega valor, seja por qualidades ou por sustentabilidade, quem é o primeiro beneficiado é o produtor. Então a gente tem que continuar esse trabalho de promoção da imagem. E quando vem novas regras ao fluxo do comércio, a lei de desmatamento é apenas uma, nós temos uma lei social que a Alemanha aprovou há 2 anos, ficou mais rígida em janeiro desse ano. Temos uma lei social que a gente chama de CS3D, que vai entrar em vigor na União Europeia, Suíça discutindo, Reino Unido discutindo, Estados Unidos discutindo lei de desmatamento. Então é para todos os lados. E quando o nosso importador, que é o regulado por essas novas leis, ele corre riscos de ser multado, de ser prejudicado em função de falta da informação, é nessa hora que a gente se coloca como o maior parceiro para ele. E se a gente reduz os riscos para ele, então a gente tem a barganha de exigir que o nosso produto Origem Brasil esteja na gôndola do supermercado, para o consumidor visualizar o produto brasileiro. Então a gente tem que ter uma ação proativa diante desse desconhecimento. E tudo que agrega valor pela sustentabilidade e esses tempos ESG, que é a governança socioambiental, nós sim podemos ter benefícios diretos a toda a cadeia.
Aproveitando o gancho dessa questão da lei do desmatamento, né? Como que o Brasil vem se comportando, né, para cumprir essa legislação? Né? Você comentou um pouquinho aí da questão da sustentabilidade. Nós somos um país que levamos isso muito em consideração em todos os nossos produtos. A gente tem uma bandeira forte, né, com relação ao que é sustentável por aqui. Isso nos dá um pouco de vantagem para, de fato, né, diante dessa lei, sair na frente, conseguir cumprir todas essas exigências? Bom, nós estamos vendo os próprios importadores colocando o Brasil em primeiro lugar, como o país mais preparado, né, para providenciar as informações que são necessárias para mitigar os riscos de quem é regulado pela lei, que é essa lei de desmatamento, que seria zero desmatamento pós dezembro de 2020. A gente sabe que isso é muito mais complexo. A gente sabe que o Brasil está à frente, nós temos a Colômbia e Costa Rica também fazendo um trabalho nesse sentido de sustentabilidade, de informações, mas de fato o Brasil, ao mesmo tempo que tem mais leis aprovadas, tanto na área ambiental e social, também tem mais possíveis fontes de questionamentos também disponíveis. A gente é transparente, né? Nós somos talvez o único país produtor que tem uma lista que é publicado do trabalho análogo ao escravo, que é importante, mas os demais poderiam ter também para se fazer uma gestão mais eficiente dos riscos na escala mundial. Não é o que acontece. Então, nós temos muitos pontos de atenção. Os benchmarks de riscos, né, risco país, não foram definidos e a gente quer que os riscos sejam regionalizados para evitar o problema, né, das ilegalidades, por exemplo, na região norte do país, afete os negócios do café. Nós temos mapas feitos por inteligência artificial de cobertura florestal para facilitar a verificação dos órgãos de controle lá da Europa, só que esses mapas não conseguem diferenciar o que é uma floresta do que é um café, que é uma floresta de uma floresta plantada, por exemplo, que também faz parte da UDR. Então, esses pontos ficam em abertos. A União Europeia nunca publicou os guias de implementação, que deveriam ser publicados em março, depois foram prometidos para junho, e até hoje não foram publicados. Então, a gente tem muitas frentes de trabalho e que nós estamos atuando com responsabilidade. E para isso, a gente criou uma plataforma, juntou 52 membros do Secafé, praticamente todas as exportações para a União Europeia, todos na mesma página, usando bancos de dados públicos, informações, e enxugamos ao máximo a nossa legislação relevante, mais o monitoramento via PRODES e MapBiomas, para entregar aquela informação que o nosso portador, ele sim é o responsável, de preencher as devidas diligências, de fazer a avaliação de riscos e ações mitigadoras em função de problemas que podem surgir. Então, nós estamos aqui como o parceiro. Quando analisamos de janeiro a agosto, aumentamos em mais de 60% as vendas para a União Europeia. Isso é um sinal de que, obviamente, o nosso importador reconhece no Brasil o Porto Seguro, o país que entrega o café certo, na qualidade certa, na hora certa e com informações que vai reduzir seu próprio risco. E aí temos que trabalhar, obviamente, para que as qualidades e a sustentabilidade do Brasil também sejam mais valorizadas, até porque rastreabilidade tem custos. E com relação quando a lei entrar em vigor, né, o que isso pode acarretar efetivamente, né, nas nossas exportações a curto e médio prazo? Olha, nós esperamos, primeiramente, porque faltam tantas informações para o mercado, informações que são, né, da própria União Europeia, da Comissão Europeia, as autoridades competentes ainda não foram formadas, que é a autoridade que vai ser responsável pela fiscalização em cada país membro. Então, tem tantas questões que nós estamos trabalhando para a flexibilização nesse momento. Né? Não só o Brasil, mas diversos outros países produtores, países do bloco europeu defendendo ali a flexibilização, porque a norma não está pronta para ser implantada. E a nossa grande preocupação, a maior de todas, é a exclusão de países africanos e centro-americanos que, de fato, não estão preparados para atender essa norma. Então, a gente está trabalhando pela flexibilização, seja por não incidência de multas, né, por um período ali de alguns anos, ou, obviamente, o Parlamento Europeu se debruçar e achar um caminho que seja mais factível. Mas o que é importante é flexibilizar por conta desse momento que nós estamos vivendo. Estamos trabalhando independente desse cenário, para que o fluxo siga de forma harmonizada. Nós exportamos cerca de 3,8, 4 milhões de sacas por mês, às vezes um pouco mais, é a logística que define isso muitas vezes, né? A gente tem restrições logísticas no país, mas a gente quer seguir com volumes fortes, significativos, aumentando as exportações, porque essa safra que foi colhida, que finaliza aqui em julho, agosto, finalizou, ela aparece nos embarques a partir de setembro. Então, a gente tem um volume dessa safra nova colhida, que obviamente vai aparecer nas estatísticas daqui para frente. E as negociações com a Europa, elas continuam acontecendo? Olha,
As negociações continuam, nós tivemos em Londres há 2 semanas, tivemos conversas com a Comissão Europeia. A gente sabe que a Comissão Europeia vai defender a UDR até o último minuto, porque não é incumbência dela discutir a flexibilização. Cabe às pressões políticas, à presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu e principalmente o parlamento, que foi totalmente ali refeito. Né, novos partidos políticos, a composição, tivemos ali mudanças, né, em julho. Então, nós temos um novo parlamento. Então, o que vai direcionar as negociações é a pressão política. E justamente, vocês vão se lembrar que em março nós tivemos a política comum agrícola europeia publicada, e nessa política agrícola comum tinham muitas condicionantes ambientais. Os produtores ficaram bravos, fecharam as estradas, né, fizeram ali um sítio em Bruxelas, e aquilo que foi publicado em março, no dia 15 de abril, estava totalmente flexibilizado. Então, há caminhos que encurtam esses percursos e que você possa ser mais rapidamente debater, flexibilizar e escolher um caminho. Então, a gente espera que o parlamento se reúna o mais rápido possível, quem sabe ainda em setembro, no mais tardar outubro, para achar esse caminho e achar uma solução, que não enterre o diário, porque está dentro do Green Deal, são mais de 60 regras, não é esse o caminho que os europeus querem, mas achar um caminho que seja o caminho do meio, né, que a gente encontre uma solução para os países que estão sendo excluídos possam participar, continuar participando desse grande mercado que é a União Europeia. Marcos, na sua opinião, as parcerias com as redes internacionais de café que o Brasil tem feito, inclusive a recente, né, com a Luckin Coffee da China, né, isso vem contribuindo para aumentar ainda mais a visibilidade do mercado brasileiro, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma, nós prezamos muito por essas parcerias, né? Nós temos um grupo de trabalho e a gente se reúne semanalmente com as associações da Europa de cafés, nós temos a da Alemanha, da Suíça, a European Coffee Federation, a National Coffee Association dos Estados Unidos, Sintercafé na Colômbia e a FNC, desculpa, Sintercafé na Costa Rica e a FNC na Colômbia e o Secafé no Brasil. Todos os eventos globais de café mais importantes, a gente replica o mesmo painel, a gente faz as mesmas discussões, e quando a gente trouxemos agora em julho para o Seminário Internacional do Café em Santos, a European Confederation participou de um workshop que nós fizemos junto com o Serasa Experian, mostrando o risco dos falsos positivos em função dos mapas produzidos por inteligência artificial. Há 2 semanas em Londres, a Eileen Gordon, que é diretora executiva, muito amiga nossa, ela usou isso no discurso oficial, ou seja, estava sendo gravado, filmado, e ela falou do perigo de se utilizar mapas por inteligência artificial. Ou seja, nós estamos numa sintonia muito fina com o nosso importador. Essas discussões de bastidores que se fala, a gente fica imediatamente sabendo. E no caso da China, junto com a Luckin Coffee, que é uma grande importadora, são muitas redes de cafeterias, são 4 plantas industriais de torrefação, moagem de café, fundamental. E também existe uma associação de cafés ali na China muito importante. Então, nós temos que ampliar esses contatos. E o café, de novo, é exemplo para as outras cadeias do agronegócio brasileiro. Muito se fala aí da preocupação, de fato, dessas parcerias prejudicarem um pouco o quadro aí de oferta e demanda do Brasil, né? O que você acha? Você tem uma opinião sobre isso, Marcos? Bom, a gente precisa viabilizar as melhores oportunidades e ocupar os espaços. Se o Brasil não ocupa, outro vai ocupar. E o Brasil é o país mais eficiente. 40% do café do mundo é do Brasil. O Brasil tem que exercer a sua liderança. De novo, o Brasil não sofre por ser líder, o Brasil sofre muitas vezes por se omitir, né? Não está na mesa de negociação. Então, o que nós estamos fazendo é levar os interesses do Brasil para a negociação. Um exemplo, a Luckin Coffee prometeu entre 750 a 2 milhões de sacas em 3 anos, um número de importação de cafés do Brasil. E ela coloca o cafés do Brasil para os seus consumidores como o café mais sustentável do planeta. Então, é nosso interesse. Acho que a gente tem que virar as páginas do passado, em que a gente ficava aqui e era comprado para ir e vender nossos produtos com todos esses atributos da sustentabilidade e das qualidades, das origens. Então, esse é um caminho virtuoso para o Brasil. Apesar de todas as adversidades que a gente está vivendo, climática, né, principalmente aí, podemos dizer então que o mercado brasileiro de café está vivendo um momento ímpar na história e está muito pronto aí para competir com o mercado internacional.
Sem dúvida, o Brasil é historicamente eficiente, organizado, mesmo quando os preços estão mais baixos, a gente consegue achar viabilidade onde outras origens ficam inviáveis. Então, a gente sempre gosta de trabalhar em zonas que o Brasil é viável e mais não se incentivam novas origens, principalmente os asiáticos e africanos, né? Então, a gente quer manter o equilíbrio entre oferta e demanda, e o Brasil faz isso muito bem. Então, nas condições que nós temos, ela é devida às dúvidas climáticas, a essas questões de temperatura alta, seca, e não é só no Brasil, né, afeta outros países também, numa época de que tudo indica que o consumo está sim aquecido, novos players consumidores, como China, chegando, regras que preocupam o fluxo do comércio. Então, a gente são muitas variáveis nesse processo, mas nós entendemos que para o produtor é uma oportunidade, né, que ele teve de muitos e muitos meses diante dos níveis de custos de produção que ele tem, e obviamente a gente tem que olhar no longo prazo que muitas coisas podem acontecer, tanto ter níveis maiores de produção no futuro ou novamente dúvidas em relação ao clima. E também dúvidas em relação à geopolítica mundial. Estamos vendo os conflitos, às vezes esses conflitos escalam, e quando eles escalam, as logísticas podem ficar prejudicadas, né, por conta dos posicionamentos desses conflitos, né, as rotas de navegação. Então, tudo é uma grande fonte de riscos. Então, o produtor tem que fazer seu planejamento, olhar seu custo de produção, aproveitar as ondas do momento, se há margem, obviamente, aproveitar que ele está tendo margens. E a gente tem visto um cenário sem volta, principalmente quando a gente olha o conilon brasileiro, quanto nós já exportamos. Né, mais de 6 milhões de sacas de janeiro a agosto, um recorde absoluto. E o conilon brasileiro veio para ficar. O mundo conheceu, o mundo gostou, aprovou. Então, cabe a gente, obviamente, trabalhar isso da melhor forma. Maravilha, Marcos. Eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente, trazendo informações tão importantes aí do mercado do café. E vamos seguir aí avançando cada vez mais com o nosso café brasileiro e com bons cafés. Sem dúvida, Rafaela, e conte sempre conosco aqui do Zé Café. Vamos ter novidades, estamos indo para a Suíça, vamos patrocinar o Swiss Dinner Forum, vamos ter o stand central, o maior evento de café do mundo. Vamos fazer um evento separado, um dia antes desse evento, lá em Basel, para discutir a sustentabilidade do café do Brasil e como estamos trabalhando para atender a UDR. E um dia antes, no dia primeiro, vamos estar em Genebra, na World Trade Organization, discutindo com o diretor-geral da WTO como o órgão enxerga essas novas regras ao fluxo do comércio e riscos de exclusão social em várias origens. Então, temos uma agenda cheia e a gente vai ter o prazer de compartilhar com todos vocês. Maravilha. Então seguimos acompanhando aí esse mercado amplo que é o mercado cafeeiro. Eu fico por aqui, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.